Olá, este é o Ideclatra na Cultura, um programa produzido em parceria entre o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora e a Rádio Cultura de Curitiba. Hoje, quinta-feira, 6 de agosto, entramos ao vivo pela nossa frequência AM 930, a transmissão também pelo nosso site cultura930.com.br e aqui nessa live que nos aproxima neste momento de pandemia, sendo transmitida simultaneamente pelas redes sociais da Rádio Cultura de Curitiba, pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora e também pelo nosso canal do YouTube. Eu sou a Mariane Antunes, vou acompanhar você nessa próxima hora da transmissão, contando mais uma vez com a participação do Felipe Magal, que é advogado e professor, da Miriam Gonçalves, que é advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, e o nosso convidado para a conversa de hoje é o médico Dr. Guilherme Albuquerque, médico sanitarista, professor e pesquisador do NESC da Universidade Federal do Paraná. A gente vai tratar sobre a pandemia, sobre os números da pandemia, mas também falar um pouco sobre as pesquisas desse setor, as patentes, a vacina do Covid, enfim, várias informações importantes para você que acompanha a nossa programação. Lembrando que para a gente poder estar aqui, todos os cuidados necessários estão sendo tomados, a nossa equipe, a esterilização de todos os estúdios, mas ainda bem que a internet pode nos aproximar nesse momento. Se você quiser participar desse programa junto com a gente, mande a sua pergunta pelas nossas redes sociais e também liga para cá, 3015-1800. Felipe Magal, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Mariane, bom dia, Miriam, bom dia, doutor Guilherme. É um prazer estar aqui falando para os nossos ouvintes, ainda mais diante de um sanitarista. O meu ídolo maior era um sanitarista, então eu sou fã de todos os sanitaristas. Fico muito feliz de estar podendo conversar e passar todo esse programa aí ao seu lado e a gente poder discutir os temas atuais. Doutor Guilherme Albuquerque, bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Para mim é uma honra e um prazer poder conversar com vocês sobre questões tão importantes. Maravilha. Miriam Gonçalves, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Deu o seu bom dia e já começa o nosso tema. Bom dia, Magal, Mariane, doutor Guilherme, muito obrigada. A sua presença realmente para nós é muito importante. Eu queria, Mariane, depois eu faço a introdução, mas começar com aqueles dados que nos chocam, mas é importante, inclusive, para a conscientização da população. Quais são os dados de hoje, Mariane? Tá, segundo o consórcio de imprensa, os dados divulgados hoje, 6 de agosto, às 8 horas da manhã, no Brasil, 2.862.761 casos, com 97.418 vidas perdidas desde o início da pandemia, lá no comecinho do ano, em março de 2020. O Paraná, 84.384 casos, com 2.141 mortes. Em Curitiba, 22.303 casos, com 647 mortes. Para complementar, um dado importante divulgado hoje de manhã, Brasil, o nosso país, concentra 13,7% de todas as mortes no mundo. O número de mortes no mundo hoje são 706.044. Então, 13,7% está aqui no nosso país. Olha, esses dados chegam a me disparar o coração. Sinceramente, daqui 2 ou 3 dias nós vamos atingir a marca horrorosa de 100 mil mortos. Porque, inclusive, nós, quando fala parou em platô, não sei o quê, na verdade, a gente está aí parado nos limites máximos e no Paraná crescendo. E isso traz uma discussão que vem sendo tratada muito pela imprensa sobre a vacina. Claro, todos nós, principalmente quem está trabalhando, está apavorado com toda razão, porque quem está trabalhando certamente hoje trabalha porque precisa, porque não pôde ficar em casa, e com medo, eu digo, doutor Guilherme, que a gente tem a morte como uma companheira diária, porque há, sem dúvida nenhuma, medo de todos nós, por nós mesmos ou pelas pessoas que a gente quer bem, de contrair essa doença. E quando se fala em vacina, parece um alento,
né? E um alento necessário. E hoje eu queria conversar muito sobre como é que estão os estudos e tudo mais, mas também muitos do ponto de vista das indústrias farmacêuticas. O que é uma patente, o que significa isso. Mas se o senhor puder nos atualizar os estudos, como é que estão hoje os estudos sobre a vacinação? Olha, inicialmente eu gostaria de dizer que a vacina é hoje tomada como a grande solução para salvar as vidas. E na situação em que vivemos é uma solução importante mesmo. Talvez a grande solução seria se tivéssemos a vacina agora. Mas é bom sempre lembrar que esse vírus não é autóctone do Brasil, ele não nasceu aqui. E a entrada dele poderia ser evitada, ao menos muito retardada, se os aeroportos internacionais tivessem sido controlados, se as fronteiras brasileiras tivessem sido controladas, se o ingresso de pessoas que vinham de fora tivesse sido controlado com isolamento por algum período, por 15 dias, por exemplo. Muitas, mas muitas dessas inúmeras mortes, essa cifra horrorosa, como você falou, poderiam ter sido evitadas. Este governo não tomou nenhuma das medidas necessárias, importantes, fundamentais para salvar as vidas. Bem, me permite só, doutor Guilherme, quando você tem um líder nacional, que é o líder nacional, maior cargo nacional, e diz que é uma gripezinha, claro que você estimula as pessoas a não considerarem a gravidade de uma doença como essa. Exatamente. O presidente da República falando que é possível sair, que não precisa usar máscara, dando esse exemplo, inclusive, né, acelerou muito a disseminação desse vírus, né, porque muitas pessoas não levaram a sério o isolamento necessário e acabaram se contaminando e transmitindo e rompendo aquele isolamento que seria necessário e útil, uma vez que o vírus já estava aqui presente. A questão da vacina, ela ainda está em estudos, alguns países já têm uma vacina, já informam que tem uma vacina que começará a ser utilizada em breve. O desenvolvimento dessas vacinas foi um tanto acelerado, a gente não tem a informação, não tem os dados necessários para dizer o quanto daquelas medidas que garantem a segurança do uso dessa vacina foram respeitadas. Imagina-se que sim, né? Mas o desenvolvimento foi muito rápido diante do tempo necessário para desenvolver, porque é preciso verificar in vitro, né, no laboratório, depois com animais, depois com seres humanos, e com todo cuidado para verificar, primeiro, se a vacina tem efeito, o efeito desejado, se ela nos imuniza realmente, e depois se ela não agride a nossa saúde. Sim. Muito bem. Desenvolvida a vacina, vejam em que mundo vivemos. Há milhões de pessoas, bilhões de pessoas expostas ao risco de morte, e agora parece que no Brasil não há como negar a importância disso, vamos chegar a 100 mil mortes, né? Então há muitas pessoas, o mundo precisando de uma vacina, alguém vai desenvolver essa vacina e vai dizer, quer a vacina? Quero. Pode pagar? Não. Então morra. Uma vacina que depois de desenvolvida é muito barata. Vai ser difícil no início para produzir este grande volume necessário, mas vai ser possível. É como acontece com o medicamento contra a AIDS, por exemplo. Na África subsaariana, milhões de pessoas morrem, há uma transmissão vertical do vírus das mães para os filhos, etc. Essa epidemia horrorosa da AIDS que há na África poderia ser estancada, porque era possível hoje inundar a África subsaariana com antirretrovirais, com medicamento para AIDS, e estancar essa epidemia. Não se faz isso porque o povo é pobre e não dá lucro. É a mesma questão em relação à vacina, que deve acontecer, né?
É uma tragédia anunciada, já vivida, porque, como o senhor mesmo colocou, nos anos 80, já vivemos essa tragédia de uma epidemia e uma pandemia, que dá para chamar a AIDS, né? Foi uma grande pandemia, com consequências trágicas, mortes trágicas, porque também, vamos lembrar, a morte é assustadora, mas tem que ser dito. A morte por Covid também é uma morte muito difícil. O paciente fica em condições muito duras. E a morte pela AIDS, todos nós conhecemos. E, realmente, na África, você vê, assim, famílias dizimadas, perdendo... Eu vi uma mãe que perdeu 8 filhos. E, realmente, uma política que foi patenteada, e, aliás, patenteado por uma lei equivocada. Bom, eu acho a indústria, sinceramente, a indústria farmacêutica, a indústria mais perversa que existe, patenteada e colocando a preços exorbitantes remédios que podiam ser tratados, enfim. Eu me lembro, eu fiz um pequeno vídeo que está aí no nosso site, que lá no começo o AZT custava em torno de $15 mil o tratamento anual para um paciente. E a Índia conseguiu desenvolver em torno de $300 para um paciente anual, né? Então, é uma quebra de patentes, é uma discussão muito grande sobre isso, e que certamente nós vamos enfrentar, e o mundo vai enfrentar isso. Sim. O que a gente tem que ter em mente, manter em mente, e não esquecer nunca, é que nesta sociedade, sociedade capitalista, a vida não é prioridade. A sociedade não é organizada, planejada para o máximo de desenvolvimento da vida de todos. Ela é planejada para a máxima lucratividade. A máxima lucratividade subordina qualquer outro aspecto da vida. Qualquer outro aspecto da existência, inclusive a vida, a saúde, o bem-estar, né? Então, entre salvar a vida e salvar o capital, será salvo o capital no capitalismo, né? Dá lucro ou não dá lucro? Se dá lucro, produzimos, disponibilizamos. Se não dá lucro, deixa que morram. Assim é o capitalismo, né? Não tolera assim o planejamento. Não há dúvida. Oi? Falei, tem razão, assim é o capitalismo, e a gente está vivendo essa tragédia no Brasil diariamente, em todos os sentidos, né? Eu queria participar dizendo para o doutor Guilherme que dias atrás o ministro Pazuello, ministro interino da Saúde, fez uma afirmação a diversos sites de notícias, de informação, dizendo que era preferível o Brasil comprar um lote de vacinas da Pfizer, que é uma vacina desenvolvida por uma indústria, uma universidade norte-americana, a aceitar a vacina chinesa que foi dita que poderia ser feita ao bem da humanidade e seria feita de graça. Então, eles optaram, ele fez uma afirmação em nome do governo, do Poder Executivo, que eles preferiam comprar uma vacina do que receber uma vacina gratuita apenas por critérios e elementos ideológicos. Até quando que eu digo, até onde vai essa proporção do capital perante a vida na relação e agora no nosso governo na relação ideológica, esse elemento material ideológico para a disfunção do capital. A que o senhor atribui isso? Acho que está... Oi, diga, Felipe. Não, era isso. O que eu gostaria de saber é o que o senhor atribui à relação do capital, que sempre está inversamente proporcional à relação da vida, mas o elemento ideológico caracterizado ou colado ao capital, como é o caso que a gente está vivendo. Claro, uma das grandes preocupações do capital é manter a ideia de que este é o único modelo possível e o que mais dá certo, né? Não é à toa que o capitalismo internacional se incomoda tanto com experiências minúsculas, como de Cuba, por exemplo. Por que que Cuba incomoda tanto, né? Por que que há um esforço tão grande do capitalismo internacional para desmoralizar e desestruturar a sociedade cubana? É porque dá certo, é porque é possível viver
priorizando a vida, né? Um país paupérrimo como Cuba mantém a população... Boicotado de todas as formas, com embargos de todas as formas, né? Exatamente. Mas é um país tão pobre quanto Cuba mantém a população vivendo numa condição de dignidade muito superior à nossa, nos Estados Unidos. Em Cuba, eu já paro de falar de Cuba, senão daqui a pouco vão me mandar para Cuba, né? Mas eu iria com muito prazer. Para Cuba. Tudo que eu quero é que me mandem para Cuba. Eu já estive em Cuba, iria com muito prazer. Eu também. Mas lá tem uma frase emblemática do Estado cubano que diz, na noite de hoje e tal, nenhuma criança cubana dormiu na rua. Então, é maravilhosa. Primeiro, nossas sociedades têm que resolver isso, colocar todas as crianças na rua, não deixar nenhuma, na escola, não deixar nenhuma passar fome, nenhuma sem casa e comida, né? E acesso ao serviço de saúde. Depois disso, então, podemos criticar Cuba, né? Enquanto não resolvermos pelo menos isso, uma questão tão fundamental, criança tendo casa, educação e alimento e acesso à saúde, depois que resolvermos isso, então podemos pensar em criticar essas iniciativas como a cubana, né? A gente vai fazer uma pausa nesta conversa na transmissão pela frequência AM930 e também pelo site cultura930.com.br. É um rápido intervalo e a gente volta já, mas a gente vai seguir pela nossa live, a nossa conversa. Quem está acompanhando pela internet, segue com a gente também. Mande as suas perguntas. É muito rápido, a gente já volta. Você sabe que perdão, diga. Não, eu só ia falar que o que me chamou a atenção nesse nosso início de conversa é uma frase que o Dr. Guilherme disse, né, que quando a população é pobre e não dá lucro, as coisas não se desenvolvem, né, não andam. Isso é chocante, né? Se você pensar no cenário brasileiro, quem tá fora do consumo, né? Quem está fora do consumo é descartável. Falando nisso, eu tenho um conhecido, quando eu estive em Cuba, e tem uma frase que eles dizem, que também eu gosto muito, que todo cubano tem só um sapato, mas todo cubano tem um sapato. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande, fico desesperada quando eu vejo que, por exemplo, Obama teve possibilidade realmente de fazer uma abertura, né? E enfim, embora tenha sido um dos governos que mais matou, se pensar nas guerras e tudo mais, mas podia ter feito abertura para Cuba, não fez, e aí vem esse governo troglodita, horroroso, que é do Trump, só piora a situação. Eu tive a oportunidade, eu fui uma privilegiada quando eu fui a Cuba, eu preciso dizer isso para quem está nos assistindo. Eu fiz aniversário e eu estava lá. E tem um doce que eu amo, que é o arroz doce, aquele com canela, aquele arroz de mãe, né? E o ministro da Saúde, à época, me recebeu na casa dele e fez o arroz doce. Quer dizer, é um povo maravilhoso, é bom demais. Mas vamos voltar, né, Mariane? Vamos voltar já? Isso. A partir de agora, sincronizada novamente a nossa transmissão pela frequência AM930, também pelo nosso site e pelas redes sociais. Para quem está chegando agora, a conversa, esse é o Ideclatra na Cultura, em parceria entre a Rádio Cultura de Curitiba e o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Conversam com a gente hoje Felipe Magal, advogado e professor, Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, e o nosso convidado é um médico sanitarista, professor e pesquisador do UNESC, da Universidade Federal do Paraná, Dr. Guilherme Albuquerque. A gente está falando sobre a pandemia, a importância do SUS e também as pesquisas para as vacinas, né? São mais de uma pesquisa sendo desenvolvida nesse momento, contra o coronavírus. Vamos dar sequência? Eu queria começar, Mariane, e a todos os nossos ouvintes, porque nós já entramos aí no quente e a gente precisa explicar um pouco o que é uma patente, né? Por que essa patente não encarece o medicamento? Não estamos falando apenas de uma vacina. A patente é um registro da produção industrial. Se faz no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Qualquer pessoa física ou jurídica pode fazer um pedido de patente, desde que
a lei fala isso, né? Desde que legítimo, essa legitimidade a gente é discutível, mas faz o pedido e o INPE vai analisar se dá essa patente ou não. Quando a pessoa obtém a patente, isso significa que terceiros, outras, não podem utilizar desse conhecimento se não autorizado. Então, o que acontece? As grandes indústrias, as grandes empresas farmacêuticas hoje, a gente tem várias aí, desde as que estão desenvolvendo aí com parceria com a UNB, com a Fiocruz, né, com o Butantan, mas outras no mundo inteiro, que se utilizam muito das universidades públicas, inclusive, para desenvolver um medicamento, patenteiam, ou seja, adquirem a patente de forma mundial, inclusive, e aí elas passam a vender. Como elas têm essa exclusividade da propriedade intelectual desse produto, elas colocam o preço que elas quiserem. Claro que vai haver uma concorrência? Vai. Mas, como em outros remédios, a gente está cansado de ver aí, não só em vacina, mas acontecer de pessoas fazerem vaquinha e tal, porque uma criança, uma pessoa precisa de um remédio carésimo e que o SUS não paga ou não pode pagar e que realmente sai muito caro. Veja que a questão não é que a fabricação do remédio é cara, não é isso. O que eles cobram é pela necessidade e pela patente. Se eu tenho a patente, se eu fabrico, se você não pode fabricar e você precisa, eu cobro de você o que eu quiser cobrar. Aliás, eu até, para essa nossa entrevista, eu fiz uma pesquisa e tem um remédio, eu fiz questão de anotar, doutor Guilherme, que é um medicamento que é a Humira, que ela é usado para reumatismo e a doença de Crohn. Você veja, é uma coisa muito básica. Esse medicamento teve o maior faturamento global. Só em 2018, o faturamento foi de 19,9 bilhões de dólares, só para reumatismo. Quer dizer, imagine, então, o que vai acontecer nessa que eu considero, talvez, aí, se não a maior, uma das maiores patentes, ou ganho com a patente já na história da indústria farmacêutica do mundo. Eu acho que o sonho da indústria farmacêutica era uma pandemia, né? Porque a indústria farmacêutica existe para obter lucro. Então, se acabar as doenças, se não houver pandemias, não houver outros problemas de saúde, acaba o lucro, a fonte de lucro da indústria farmacêutica. Por exemplo, a Bayer produz agrotóxicos que causam câncer, mas ela produz também medicamentos para câncer, para tratamento do câncer. Então, vejam, além de produzir o veneno agrícola, ela produz consumidores para o medicamento que ela também produz e vende. Então, é tudo perfeito para a Bayer, para a obtenção do lucro. E nós somos, na verdade, as vítimas de tudo isso, porque é muito difícil você consumir um alimento que não tenha esse tipo de agrotóxico e é impossível, a partir do momento que você tenha câncer, não consumir o remédio que venha, vamos dizer, prolongar aí a cura dessa doença. Exatamente. Uma outra coisa que deve ser observada é que há fundos públicos internacionais destinados à indústria para pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Então, a indústria se apropria desses fundos públicos e depois obtém um lucro privado, né? Vende aqueles medicamentos desenvolvidos a partir do financiamento público. Então, não é bem verdade que é preciso vender por um preço muito alto o medicamento, porque a indústria investiu muito dinheiro para que fosse desenvolvido.
O que é a verdade é que é um espaço importantíssimo de realização do capital, com a exploração dos trabalhadores e depois dos consumidores, né? Eu chamo a atenção, desculpe aí, Mariane e Magal, mas eu chamo a atenção para os nossos ouvintes, para que, se interessarem, eu fiz um videozinho de 3 minutos e meio, chamando a atenção para isso, inclusive em relação à pesquisa, porque nós vimos, pesquisamos e tudo, inclusive tem um documentário que eu recomendo, que se chama Fogo nas Veias, e que coloca que apenas 12% do faturamento das indústrias farmacêuticas é utilizado para pesquisa. 12%. É nada se comparado ao lucro. E essas empresas aí que estão desenvolvendo as vacinas tiveram já um aumento de 600% de valorização na Bolsa de Valores. Quer dizer, quem sabe investir hoje está investindo em indústria farmacêutica, né? E, bom, continuando nesse assunto, muito próximo disso, talvez, a gente tenha o SUS. O SUS é o nosso sistema de saúde que foi criado para ter esse atendimento universal e que muito criticado, porque é ruim, porque não oferece isso, porque não tem leito, porque não tem médico, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Muita verdade foi dita. Realmente, o SUS necessita de um investimento grande e precisa ser feito. Agora, é um sistema de saúde invejável no mundo inteiro. Não é isso, doutor Guilherme? Olha, o SUS é concebido como o maior sistema universal público de saúde do mundo. Ele não é, na prática, o maior sistema universal público de saúde do mundo, porque desde que nasceu, ele não tem os recursos necessários. O governo Collor, assim que assumiu, alterou a legislação que garantia a destinação de recursos da Previdência para o SUS. Então, o SUS, desde que iniciou, corre atrás do prejuízo. Ele nunca teve o financiamento suficiente para ser o fantástico sistema de saúde que ele poderia ser. Ele é um fantástico sistema de saúde. Países, até os estadunidenses, têm muita inveja de nós por termos um sistema universal, integral e igualitário. Eles não têm. Pelo menos 40 milhões de estadunidenses vivem numa insegurança terrível, que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, não tem dinheiro para pagar um serviço privado e não tem qualquer garantia de atendimento público, diferente de nós. Vários países da América Latina, além dos Estados Unidos, então, têm como sonho um sistema único de saúde, que seria um SUS deles, né? Então, o SUS é fantástico. Agora, o que se destina de dinheiro para o SUS no Brasil é muito pouco comparando com o mundo todo, com sistemas universais dos países mais desenvolvidos e com países aqui mais pobres que o nosso. O percentual do PIB que se destina é inferior no Brasil. O investimento per capita, ou seja, quanto de dinheiro por pessoa se gasta, é inferior no Brasil. E a parcela de investimento público, vejam bem, nos Estados Unidos, o gasto com saúde é imenso. E o percentual de gasto público nos Estados Unidos, que não tem um sistema universal, é maior do que o nosso. Deixa eu só falar um Isso é percentual incrível. Essa informação é incrível. Deixa eu só falar um dado aqui para a gente enxergar um pouco a situação. No Brasil, se gasta X por ano em saúde, que é 3% do PIB, que é quase nada, porque metade do PIB é gasto para o mercado de capitais, né, para pagar a dívida interna e tal. Bom, mas deste montante de dinheiro que se gasta com saúde no Brasil, menos da metade é gasto público, ou seja, mais da metade do gasto em saúde no Brasil é privado. E o sistema privado atende, no máximo, 25%. Está em torno de 20% da população tem atendimento privado. Então, vejam, quem é que está gastando muito e mal? É aquele
gasto público que atende pelo menos 75% da população, que nos atende a todos nos procedimentos de alto custo, transplante, tratamento de câncer, etc., mesmo que realizados no setor privado, quem paga é o dinheiro público, é o SUS. Vigilância sanitária que garante que tenhamos alimentos de boa qualidade no mercado, que tenhamos medicamentos confiáveis, que tenhamos serviços médicos confiáveis. Tudo isso é o SUS que faz para todo mundo, para toda a população. Então, vejam, alto custo, vigilância sanitária, epidemiológica, tudo é SUS, para todo mundo. E atende 75% da população nas necessidades de atenção médica. Gasta menos da metade do dinheiro que é gasto em saúde por ano no Brasil. A 25% da população, que tem o atendimento só privado, gasta mais da metade. Então, é o setor privado que está gastando muito e mal, não é? O setor público está fazendo um milagre. E vários países vêm aqui conhecer o SUS para ver que milagre é esse que o Brasil consegue fazer, oferecendo um sistema público, universal, integral e igualitário com tão pouco dinheiro. É claro que o SUS tem que ter problemas, é claro que tem que ter demora para atendimento. Se houver um financiamento adequado, está mais do que provado para quem é da área e para quem estuda, que o SUS é uma organização fantástica e nos atende a todos. Eu, quando comecei a trabalhar como médico, foi um pouquinho antes do SUS ser instituído. Cansei de ver mãe pobre com filho doente e o sistema privado tentando arrancar dinheiro ainda desta mulher, e as pessoas tinham que vender sua casa, tinham que se desfazer do pouco que tinham para poder ter acesso a qualquer tipo de tratamento. Com o SUS, veio a ideia de que saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso que hoje para nós parece uma coisa tão comum, não é uma coisa tão comum. Antes do SUS, e se o SUS for destruído como se ameaça fazer agora, este governo ameaça fazer, o neoliberalismo pretende que se faça, voltaremos a essa condição, ter que vender a alma para poder se manter vivo. Legal. Eu queria só para complementar, ou talvez esticar um pouco isso tudo que o doutor fala, que as queixas ou as reclamações que se fazem ao SUS, elas sempre estão na primeira ordem do serviço, do atendimento, da espera para ser atendido. Nunca você vê uma queixa ao SUS porque houve uma operação fantástica, oncológica, algo assim, que foi mal sucedido ou que não houve, né? Não são os problemas complexos, talvez sejam os problemas das relações mais periféricas dentro do SUS, que talvez fosse acomodar de uma maneira muito mais fácil. O que falta é vontade, né, doutor? Sem dúvida alguma. Você veja uma coisa que me chama muito a atenção no tratamento nos Estados Unidos, né? Porque no Brasil já existia e existe essa adoração pela águia americana e agora incentivada por um presidente absolutamente subserviente, para dizer o mínimo. Mas me chama muito a atenção, inclusive em filmes, que as pessoas só vão para o hospital em emergência. Elas não chegam aí em hospital porque estão tendo uma tosse, uma coisa assim. A pessoa que não tem o plano de saúde, ela não vai ser atendida. E não vai ser atendida se ela tiver uma doença crônica. Tanto que vão morrer em casa, não vão ter um tratamento de câncer, não vão ter. Aqui no Brasil, mesmo que você tenha um plano de saúde, você tem um probleminha, vai na UPA, e a UPA vai te atender, o posto de saúde vai te atender, a vacinação vai ser gratuita pela unidade de saúde. Então, isso, inclusive, sempre me chamou a atenção, porque esse atendimento deveria ser ressarcido pelo plano de saúde, né, que era o correto, ser ressarcido aos cofres públicos, mas isso não acontece. Então, tem que desmistificar o que é esse tratamento que parece maravilhoso em filmes que saem correndo, tiram não sei quantas radiografias e não sei o quê, papapá, que ele é irreal. E se é real nos Estados Unidos, é para um percentual de, sei lá, 1%, 2% da população, né?
Exatamente. E é um modelo... Os Estados Unidos têm o sistema de saúde mais caro do mundo. E dos países desenvolvidos, podíamos dizer que é o pior do mundo. Sim. Gasta muito, realiza muitos procedimentos desnecessários, caros, e não Sim. obtém bons resultados. A mortalidade infantil, a mortalidade materna, a expectativa de vida é muito inferior a países como Canadá, Inglaterra, Holanda, etc., que têm um sistema pensado, organizado, mais ou menos no modelo como o nosso SUS. Enfim, há países também muito mais pobres que têm expectativa de vida maior, têm mortalidade infantil menor, têm mortalidade materna menor do que os Estados Unidos, com muito menos dinheiro e muito menos tecnologia. Não é, essa nossa fala não é um combate ao uso da tecnologia. Fantástica a tecnologia, que bom que temos cada vez mais desenvolvimento tecnológico, simplificando os procedimentos e possibilitando coisas que antes eram impossíveis. Fantástico. Agora, isso tem que estar organizado e ser utilizado a partir de uma racionalidade que defenda a vida, não uma racionalidade que vise realizar o lucro da indústria. É isto que acontece nos Estados Unidos. E é isto que os outros países fazem de uma forma muito melhor que os Estados Unidos, inclusive o Brasil. A gente vai fazer mais um intervalo na nossa transmissão pela frequência AM930 e também pelo nosso site, mas a gente segue pelas nossas redes sociais. É um rápido intervalo e eu convido todo mundo que está acompanhando este programa a ficar por aí, que a gente volta já. Você veja que hoje, em Curitiba, o melhor tratamento que tem para pessoas já da terceira idade, não tenho a menor dúvida que é o Hospital do Idoso. Tratamento ali, a qualidade dos médicos, do serviço de enfermagem, de tudo, é muito bom, não tenho a menor dúvida. Veja o que o Erasto Gettner faz. Vai falar, realmente, tem pessoas que ficam nos corredores, não tem equipamento, tudo, mas é um centro de referência para tratamento do câncer. É duro ver a situação lá? Realmente é, mas é um centro de referência, de tratamento. O HC é um centro de pesquisa e de pessoas muito dedicadas, né? Que recebem lá das doenças mais raras, para tratamento. Eu admiro os profissionais, admiro quem administra, porque eu sei que não é fácil. Eu vejo, eu quero até lembrar de uma coisa, durante o meu mandato ali, eu liberei autorização para compra de acho que era um microscópio que possibilitava fazer o transplante no Hospital Cajuru, porque o que tinha lá já era absolutamente desatualizado e o valor que foi autorizado por emendas era muito pouco. A gente vai voltar à nossa transmissão sincronizada pela Rádio Cultura AM930, também pelo site cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura e do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Para quem está chegando agora, conversa com a gente o médico sanitarista, professor e pesquisador do NESC da Universidade Federal do Paraná, Dr. Guilherme Albuquerque, também Felipe Magal, advogado e professor, e a Miriam Gonçalves, advogada e presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Eu quero voltar trazendo participação dos nossos ouvintes, temos alguns comentários pelas nossas redes sociais, eu queria transmitir alguns para vocês durante essa nossa conversa. O Adalberto Prado diz que lembra, né, que o controle da qualidade da água potável produzida no Brasil também é monitorada pelo SUS e a vigilância sanitária é realizada pelo SUS. A Vilma Terezinha parabeniza a participação do Dr. Guilherme e também a Miriam Gonçalves. O Cícero Pereira de Souza diz que a defesa do SUS é a defesa da vida, do direito ao tratamento médico, do internamento, de vacinas, de operações, cirurgias. Lutar pelo SUS é uma luta em defesa da sociedade brasileira que merece sim ter seus sistemas de saúde cada vez mais fortes, com investimentos e maiores alcances.
Doutor, eu queria passar agora para a palavra para o senhor, para falar para a gente um pouco do que tem sido o atendimento da pandemia pelo SUS. Olha, os profissionais de saúde do SUS, aqui em Curitiba, no Paraná, ainda vivem uma situação um pouco melhor. Mas no início dessa pandemia, e ainda em alguns locais isso acontece, as equipes não estavam preparadas, não é? Não havia estrutura suficiente, equipamentos de proteção individual, medicamentos, respiradores, etc. Então, no início foi muito complicado. Os próprios secretarias de saúde nem divulgavam os dados, quantos trabalhadores estavam infectados, quantos afastados, quantos doentes, porque eles não estavam preparados para atendê-los, então não queriam nem que a população soubesse da situação de fragilidade que viviam. E o Brasil é o país que teve o maior número de mortes de pessoal de enfermagem no mundo. Então, tivemos muita contaminação e muita morte de profissionais de saúde. Como a gente falou inicialmente, nosso país tratou de forma muito leviana, irresponsável e inadequada esta pandemia. E, então, os profissionais que tiveram que enfrentar, que estão na linha de frente, né, para o atendimento da população, se arriscaram muito. Querendo ou não, se arriscaram muito. Uhum. E aí sofreram muito com isso. E estão sofrendo até hoje, né? Mas... Na verdade, doutor, continua tratando, né? O senhor fala que inicialmente tratou de uma forma irresponsável, mas continua tratando, né? Porque a gente continua sem medidas eficientes ao combate à pandemia. Sem dúvida. Só que no início foi pior, né? Hoje está um pouquinho melhor, ou menos ruim a situação, né? Mas no início foi ainda pior. Agora até esqueci o que eu estava dizendo. Não, você estava comentando com a gente que faltava equipamento, que eles estão se arriscando muito, maior número de mortes, isso é uma coisa muito impressionante no mundo inteiro, chegou a ser comentário na própria OMS sobre o número de profissionais mortos no atendimento ao coronavírus, aos pacientes com coronavírus. Isso mesmo. O mundo todo hoje aplaude os profissionais de saúde, mas eu diria que aplauso só não basta, né? No Brasil, aplauso é muito legal, é emocionante ver o heroísmo dos profissionais de saúde no Brasil, assim como no resto do mundo, mas aplauso só não basta. A infraestrutura, as condições de trabalho, as jornadas de trabalho, o número de trabalhadores, as equipes completas, capacitadas, com vínculo empregatício adequado, seguro, isso tudo é fundamental. E isso tudo cada vez mais fica evidente. O que é que o Brasil fez nesse momento? Havia número insuficiente de pessoas, uma estrutura inadequada, aí abriu a possibilidade de quem quisesse, profissional de saúde, participar de uma forma aligerada, sem, às vezes, capacitação para fazer aquele tipo de atividade e sem vínculo seguro, contínuo, garantido. Então, quem quiser que venha, se arrisque. Essa é uma condição que até a categoria médica, que é uma das categorias que, eu diria, desfruta ainda de uma condição muito boa no mercado de trabalho brasileiro, mas até a categoria médica se viu colocada nessa situação. Nós vivemos no mundo uma condição de desemprego estrutural. Então, nós, classe trabalhadora, não somos tão necessárias para o capital como já fomos, né, em número, como já fomos em tempos passados. Claro, o capital continua dependendo dos trabalhadores. Não é à toa e não é por acaso que os capitalistas gritam tanto contra o isolamento social, contra ficar em casa. Sim. Não, tem que continuar trabalhando. Vai morrer mesmo, assim é para o capitalista, né? Então, ainda continuam dependendo dos trabalhadores. Mas o desenvolvimento tecnológico permitiu que seja possível produzir tudo que é necessário para todos com muito menos trabalho. Então, há menos necessidade de trabalhadores no mundo. E, como há menos necessidade, o capital nos trata como descartáveis. Então, não é possível, não é preciso
para o capital, garantir atendimento para preservar a vida e a condição de trabalho de toda a classe trabalhadora, como já foi em momentos anteriores, em alguns momentos históricos aí no mundo, né? Cada vez mais nós vivemos essa condição. É possível hoje desestruturar o sistema de saúde, mantê-lo de uma forma fragilizada, porque não faz mal que morram trabalhadores, não faz mal que adoeçam trabalhadores, não faz mal para o capital isso tudo, né? Não faz mal que os trabalhadores não recuperem sua condição de trabalho, sua capacidade de trabalho, porque haverá outros para substituí-los, uma vez que hoje sobra força de trabalho, sobra trabalhadores disponíveis. Isso é uma coisa muito cruel, né? Eu diria que intolerável, mas é isto que não nos deixam enxergar, é isso que acontece cotidianamente. É assim que o capital trata a classe trabalhadora. E isso vai ficando cada vez mais evidente. Só que o capital vai desenvolvendo formas de alguma forma, obnubilar a nossa percepção sobre essa questão, né? A gente tem mais uma participação de ouvinte aqui. A Rosemary Soares diz que o governo deveria ter liberado o total de recursos, né, mas transferiu para governadores e prefeitos a responsabilidade e chama o Ministério da Saúde de incompetente e criminoso. Queria aproveitar o gancho desse comentário da Rosemary para perguntar para o doutor Guilherme. Eu sempre gosto de trazer uma aproximação de tudo que a gente fala para o nosso ouvinte, né? O trabalhador, a dona de casa, quem pode estar em casa nesse momento nos acompanhando, mas também muitas pessoas nos ouvindo nos seus postos de trabalho, de como é que essas pessoas que estão em casa ou tentando sobreviver podem se proteger de tudo isso, podem lutar contra tudo isso, podem se organizar para passar esse momento de uma forma mais forte, né? Mais estruturada. Qual é a sua opinião, doutor Guilherme, sobre isso? A transmissão do vírus é fundamentalmente por via respiratória. Então, quem pode ficar afastado das outras pessoas, do convívio social, deve fazê-lo. Só que só uma parcela da nossa população pode, não é? Até porque o Estado brasileiro não garantiu as condições necessárias para que a maioria da população pudesse ficar em casa, pudesse ficar isolada. Quem mora na rua, quem mora numa casa com uma condição muito precária e quem tem que trabalhar, continuar trabalhando para ter o que comer, não consegue fazer o isolamento necessário. Então, quem não consegue ficar em casa ou tem um trabalho que é essencial para a sociedade, precisa, como o profissional de saúde, por exemplo, como as pessoas que trabalham no mercado, que vendem alimentos, etc., então estes devem tomar os cuidados amplamente divulgados. Usar sempre máscara. E o uso da máscara, gente, mais do que a questão da proteção própria, individual, é uma demonstração de solidariedade, porque usar a máscara garante que eu não transmita o vírus se eu estiver com ele, muito mais do que evitar que eu receba o vírus. Então, quem não usa a máscara está realizando uma demonstração de egoísmo, porque não está preocupado com a saúde dos outros, porque eu posso estar contaminado pelo vírus, mesmo sem ter sintomas. Se eu não uso a máscara, eu estou disseminando o vírus. E aí posso contaminar muita gente. Então, quem pode ficar em casa, fique. Quem pode evitar o contato com outras pessoas, que o faça. Quem não pode, lavar as mãos com frequência e usar a máscara. Seriam as atitudes fundamentais, essenciais, mínimas, necessárias. Lavar embalagens, que tudo isso pode ser feito, mas é secundário. A principal questão é evitar o contato, é evitar a possibilidade da transmissão pela via respiratória. Mas e as mãos? As mãos, porque eu, me manipulando, posso contaminar a mão e posso contaminar outra pessoa que vai pôr a mão na boca, no nariz e tal, e com isto também transmitir o vírus. Mas a transmissão é fundamentalmente respiratória e é isso que precisa ser controlado. De novo, né, nossa nação não contribuiu em nada para isso. Além de não ter contribuído para evitar a entrada do vírus no país, não tem contribuído em nada. Nós nem temos ministro da Saúde, né? Nós temos um Ministério da Saúde fragilizadíssimo. O Ministério da Saúde que não tem médico, né? Não tem profissional da saúde. Eu queria fazer uma... Não precisava nem ser médico, né? Mas precisava ser alguém que entendesse da área, que fosse da área. No mínimo, né?
Eu queria fazer uma intervenção no que o senhor falou agora há pouco, que chamou para mim muita atenção, e eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes para isso, que hoje os profissionais da saúde são tratados como heróis. Mas vamos lembrar que mesmo fazendo hospitais de campanha e tudo mais, nós não tínhamos profissionais treinados para atender em UTI, por exemplo, para fazer intubação. E não falo nem só de médicos, eu falo mais ainda do pessoal de enfermagem e dos auxiliares. Por quê? É uma profissão extremamente desvalorizada. Não tem por que uma criatura estar lá no hospital sujeita a se contaminar, e não estou falando de agora, estou falando de antes, se ele vai ganhar um salário base que qualquer profissão ou trabalhador que não corre esses riscos fariam. Eu, por muitos anos, advoguei para o Sindicato dos Trabalhadores na área de saúde e era assim, sempre foi muito difícil conseguir para eles um valor básico um pouco acima do salário mínimo. Então, não adianta agora, os profissionais de saúde, e quando acabar a pandemia, a gente sofrer daquele esquecimento bárbaro e que eles vão continuar ganhando pouco acima do salário mínimo. É verdade. E já que você mencionou os hospitais de campanha, isso foi outro absurdo, porque há vários hospitais públicos, inclusive, com leitos vazios, com alas inteiras que não estão funcionando. Lá no Rio de Janeiro, o exemplo clássico, né? Mas até aqui no Paraná, em Curitiba, há leitos públicos disponíveis e hospitais inteiros, às vezes, disponíveis, que poderiam ter sido estruturados, mas construir um hospital de campanha constitui um espaço importante também de realização do lucro, né? Então, eu construo o hospital. Como construir o estádio lá na Amazônia, que depois ninguém mais usa, mas pelo menos para a empresa que construiu foi vantajoso. Foi ótimo. Né? Cadê a equipe, como você bem colocou, cadê a equipe capacitada para fazer aquilo funcionar? Cadê os insumos, os medicamentos, etc.? Não interessa, vamos fazer hospital de campanha. Até porque aparece muito mais do que reativar leito num hospital que já existe. Né? O nosso programa de hoje está chegando ao fim, sempre passa muito rápido, mas eu queria passar para cada um de vocês a fala para nossas considerações finais. Que mensagem vocês podem deixar para quem acompanha a nossa transmissão dessa nossa conversa de hoje? Miriam, começo com você. Muito obrigada mais uma vez, agradeço a você e ao Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Bom, eu quero agradecer ao Dr. Guilherme, dizer que é um prazer, a sua contribuição foi muito importante e agradeço muito. Acho que hoje é o último programa do Magal, né, Magal? Candidato a vereador, pré-candidato a vereador, será, sem dúvida nenhuma, um vereador brilhante na defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, e dizer que esse governo, reafirmar, é um governo genocida. Estamos chegando a um número que nunca, em nenhuma catástrofe no país aconteceu, de 100 mil mortos. Esse número não pode passar em branco, ele tem que ficar martelando nas nossas consciências, porque temos que ter uma reação. Muito obrigada, um abraço a todos e a todas. Dr. Guilherme Albuquerque, obrigada pela sua participação, suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, dizer que para mim é uma honra estar junto com vocês nessa trincheira, né? Ao lado de gente que defende a vida, a plena realização humana de cada um. Magal, eu não te conheço, mas olha lá, hein? Contamos com você uma vez eleito para defender a classe trabalhadora, a vida e a saúde. Um abraço, muito obrigado pelo espaço. Obrigada, doutor Guilherme Albuquerque. Felipe Magal, obrigada mais uma vez, obrigada por esta jornada ao nosso lado. Foram aí 6 meses de programações, né, semanais, todas as terças e quintas aqui, firme, forte na luta. Te agradeço muito por isso, desejo sucesso nessa nova empreitada e seguiremos juntos, certamente. Obrigado, muito obrigado por estar passando esses 6 meses juntos aqui, com a Mariane e com a Miriam.
e hoje conhecendo o Dr. Guilherme, que é um sanitarista, que é um humano, que é um participativo das causas sociais e principalmente dos mais vulneráveis, né? O objetivo desse nosso desafio é lutar por um objeto que seja relativo aos mais vulneráveis. Tudo isso que o doutor falou, uma hora vou pegar uma fala dele que ele falou de neoliberalismo. O neoliberalismo tende a distanciar o planeta em duas grandes classes, os bilionários e os demais, né? Não vai haver uma classe média mais, vai haver toda uma nova insurgência, uma nova gerência a respeito da vida de todos. O que a gente quer fazer é que as pessoas lutem por dignidade, que essa cidade de sorriso, como assim se chama, faça com que as pessoas tenham dentes na boca, algo que minha mãe fez a vida inteira. Eu sou aqui do bairro do Capanema, doutor Guilherme. Aqui tem uma unidade básica de saúde e a gente atende por 2 UPAs aqui, pelo Cajuru ou pelo Boqueirão. Mas a gente pode procurar também o Ouvidor Pardinho. Ontem, quando sabia que ia conversar com o senhor, eu fiz questão de ligar para saber como eu faço para fazer vacinação nessas unidades, porque alguma pessoa da minha família teria tido contato com uma pessoa infectada. Eles falaram que sem sintoma não se faz vacina, nem PCR, nem sorológico. Exame, desculpe. Não se faz exame nem do PCR, nem sorológico, nem aquele pequeno. Então, eu acho que, no mínimo, se a gente tratasse a água e tivesse 100% de água tratada, já melhoraria a vida do povo. Eu acho que, no mínimo, se um prefeito desse máscara, como o senhor falou da importância do uso da máscara, né? Se desse uma máscara para cada cidadão, olha o tanto de gente de rua que tem, né? É para isso que a gente tem que fazer, é por isso que eu estou no partido que eu escolhi, e eu espero que todo mundo siga em frente, e aqueles que vão ficar por aqui, continuem sempre com a nossa programação da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Muito obrigado mais uma vez ao médico sanitarista, parabéns pelas suas escolhas, doutor. Ser sanitarista é um objetivo de muita gente e um orgulho para todos nós. Miriam, obrigado pela participação. Mariane, sempre brilhante. Espero vê-los em breve. E agora, estamos aí. Vamos à luta. Amanhã tem Vamos à Luta, 5 horas da tarde, e um programa especial, ao vivo, a partir das 21 horas, uma edição comemorativa aí do Vamos à Luta com o Magal à frente dos microfones da Rádio Cultura. Agradeço mais uma vez a Dr. Guilherme Albuquerque, Miriam Gonçalves, Felipe Magal, e a você que acompanhou toda essa transmissão pelas nossas redes sociais, pela frequência AM 930 e pelo nosso site. O nosso próximo encontro já está marcado, terça-feira, meio-dia, ao vivo, e a programação da Rádio Cultura segue com muitas novidades, bastante novos programas a cada momento, e o jornalismo volta também a qualquer momento. Para saber mais, acesse cultura930.com.br, Defesa Classe Trabalhadora no Facebook, @ideclatra no Instagram. Obrigada a todos, um abraço, até mais.